A paz, irmãos. Convido a todos para abrir a sua Bíblia em Josué 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale também do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Bom, essa palavra está bastante tempo no meu coração, principalmente quando começou a acontecer uma reviravolta na minha vida, só que eu estava querendo fugir e não pregar. Só que nas últimas semanas, o pastor já mandou eu ficar preparada, e aí eu entendi que, às vezes, quando Deus coloca algo no seu coração, você precisa falar, então não adianta fugir. E nessa passagem, ela é uma passagem muito conhecida, o livro de Josué, que conta muitas vitórias, conta muitas conquistas. Josué, ele fez grandes feitos. E, através da liderança dele, o povo de Israel conquistou muitas bênçãos. Porém, eles passaram por muitos obstáculos, por grandes dificuldades. E eu tenho pedido para o Senhor, por mais que essa palavra tenha falado comigo, eu fico, mas Deus, eu não quero falar ela. Mas o Senhor, todos esses dias, tem confirmado. Nas quartas, até no domingo, o pastor também pregou sobre isso. E sobre a coragem de Josué. O jeito que a fé dele era colocada em ação. O jeito que, apesar das dificuldades, ele tinha fé no Senhor e tinha fé que Deus ia ajudar ele a conquistar todas as coisas. E com isso nós vemos um grande exemplo de obediência. Tudo que Deus mandava fazer, Josué fazia. E em todo tempo, Deus estava animando Josué. Ele animava o povo, só que o povo gastava mais tempo murmurando, mais tempo olhando os problemas, as dificuldades, e muitas vezes não ouviam a voz de Deus. Mas Josué e até mesmo Caleb ouviam a voz de Deus e faziam tudo o que Deus pedia. E muitas vezes Deus falou para Josué não desanimar, seja forte, seja corajoso. Ele sempre estava dando novas estratégias. E neste livro nós vemos Deus sempre lembrando para Josué da sua promessa. E com isso eu quero contar meu testemunho. No dia 15 de março, eu vim contar a minha bênção, que eu tinha conseguido um emprego. E estava indo tudo bem. Nesse estágio que eu estava fazendo numa agência de design. E os clientes eram, em grande maioria, agências de moda ou lojistas que vendiam roupa, sapato, essas coisas. Então, com isso, eu me aprimorei muito e aprendi muitas coisas. Realmente, eu vi que esse trabalho era uma grande bênção de Deus, porque era tudo o que eu pedia para Deus, esse trabalho. Só que foi chegando julho, mês passado, julho, e aí a gente fazia sempre reuniões, era home office, e eu percebia sempre as minhas chefes muito preocupadas, desanimadas. Mas eu só era estagiária, eu não sabia de nada. Até que chegou no dia 16 de julho. Eu acordei de manhã, eu não sei porquê, mas eu acordei sentindo uma coisa estranha. Sabe, naqueles dias que você acorda e você sente que você precisa orar mais? E nesse dia eu postei uma imagem com uma frase no meu stories. Eu até anotei,
porque eu senti Deus falando comigo. A frase dizia assim: eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. Dia 16 de julho foi uma sexta-feira. Eu estava fazendo meu trabalho, estava tudo indo bem. Daí, a gente fez uma call, e aí elas me contaram o que estava acontecendo. Eu estava percebendo elas estranhas, porque tinha, sim, um motivo. A agência estava entrando em falência, porque perdeu muitos clientes. Porque nessa pandemia, principalmente coisa de roupa, muitas lojas que não conseguiam migrar para o digital perderam clientes. E é difícil você perder clientes e continuar mantendo, pagando uma agência para cuidar do seu marketing. E, com isso, elas me disseram que não poderiam mais pagar o meu salário. Quando eu eu estava em reunião, eu não sei, enquanto elas estavam falando, eu não estava acreditando. Tipo, era o meu sonho. Tudo o que eu queria estava lá. E não era só o meu sonho, era o sonho das minhas 3 chefes, que eram as minhas 3 amigas. Querendo ou não, a gente criou um relacionamento. E aí, assim que acabou a call, meu pai ficou falando: o que aconteceu, filha? Porque você está com voz de choro. E uma coisa incrível que aconteceu. Eu falei para o meu pai, e ele falou assim: Deus fechou uma porta hoje para você. Mas eu creio que uma porta maior vai se abrir. E ele falou assim: você lê a Bíblia, você sabe. Jesus chamou Pedro. Ele só falou: vem. Ele não falou para Pedro: pisa aqui ou ali. Ele só falou: vem. Ele não falou para Pedro que iria acalmar a tempestade. Ele só falou: vem. E Pedro confiou. Enquanto ele confiou, os passos dele foi firme. Então, não tenha medo. E eu vi Deus falando através da vida do meu pai. Eu orei muito a Deus, porque não consigo falar sem chorar. Mas aí, nesse dia, eu não vim no culto de oração. Na verdade, eu não queria nem sair da cama. Foi uma situação muito difícil. Porque sair de um trabalho é difícil. Quando você briga ou você faz uma coisa errada, tudo bem. Mas quando você não faz nada de errado, simplesmente as circunstâncias viraram contra você, isso é triste. Mas eu olhava para a frase que eu postei no story e falei: eu preciso pegar isso para mim. É difícil, mas o Senhor, Ele continua falando conosco nos momentos de tristeza. E em Salmos 30, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim: a sua ira só dura um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Esse versículo é muito fácil você ler ele quando você está feliz, ou você cantar ele, é fácil. Mas quando você está realmente chorando, que fala que o choro pode durar a noite inteira. Quando você está chorando, você está triste, é difícil acreditar que a alegria vai vir pela manhã. Só que quando nós lemos esse salmo, nós temos que entender que não são só palavras bonitas, mas sim uma mensagem de esperança. Não é apenas um texto que o salmista colocou aqui. É uma realidade para quem tem fé. Para quem tem fé, vai viver. Às vezes, nós queremos que o Senhor acabe com a nossa dor logo, mas cada coisa que nós passamos tem um motivo, é para ensinamento. E nós olhamos para a história de Josué. É uma história inspiradora. E sabe qual é o mais engraçado? Josué não era jovenzinho. Josué tinha o espírito jovem. E é isso que às vezes nós precisamos ter. Às vezes nós nos deparamos com a nossa aparência, com aquilo que nós podemos fazer, a nossa carne, mas que a nossa alma possa ser jovem, que a nossa alma possa ter fé, que em nossa alma nós possamos ter esperança.
Porque o chamado de Deus, ele não vai depender do nosso cabelo, da nossa cor, da nossa condição social, ou se sabemos falar bem ou não. Deus tem um propósito e Ele te chamou e nós temos que olhar além disso. Então, cada um de nós temos grandes promessas para viver, mas muitas vezes nós realmente olhamos as dificuldades. No domingo, o pastor pregou sobre isso. O povo ficou só olhando os gigantes, olhando isso e aquilo, mas a promessa estava lá. Mas eles preferiram olhar os problemas, as dificuldades, as barreiras. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Só que, se você for um pouquinho à frente, em Josué 14, versículo 11, Caleb, ele está falando com Josué. E Caleb vai falar assim: faz 45 anos que o Senhor me chamou. Ou seja, ele tinha 85 anos. E ele ainda se sentia jovem, como da primeira vez que o Senhor o chamou. E que nós possamos ser assim, independente do tempo que passar, que a promessa do Senhor possa se renovar, que a promessa do Senhor possa renovar as nossas esperanças, possa renovar a nossa fé em Cristo. E eu chorei muito que acordei com a cara toda inchada de manhã, porque eu não sabia o que eu fazer, eu nunca passei por isso na minha vida. E, o que eu ia fazer a não ser chorar? Não tinha como resolver. E era assim, para mim, eu estava trilhando um caminho que lá na frente eu via os meus sonhos. Só que, com isso, tudo que aconteceu, era como se o meu caminho se abrisse e eu caísse dentro de um buraco. Eu estava me sentindo assim. Só que eu nem queria vir para a igreja. Eu não sei o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo um sentimento de tristeza tão grande. Era um sentimento que fazia muito tempo que eu não sentia. Mas aí, em tudo, o Senhor foi ministrando ao meu coração. Porque, às vezes, nós nos apegamos às coisas que a gente acha que é tudo. Mas nosso Deus é tudo. E quando nós nos apegamos a Ele, Ele nos dá a vitória. E no versículo que acabamos de ler, ele fala: não o abandonarei. Em Hebreus 13, 5 diz: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Aqui o Senhor fala do dinheiro. Não se apeguem. Não tenham amor pelo dinheiro, mas pode ser amor por qualquer outra coisa. E ele fala: eu não os deixarei, nunca o abandonarei. Às vezes Deus está em silêncio. Nesses dias, era como se Deus não quisesse falar comigo. Eu orava, eu lia a Bíblia e, não sei, eu não sentia como se Deus estava em silêncio. Eu não entendia por quê. E eu estava até desanimada de vir para a igreja. Só que eu não podia parar de vir para a igreja porque eu tenho responsabilidades. E aí eu vi que enquanto eu servia ao Senhor, nas minhas responsabilidades, naquilo que Ele me chamou para fazer, nisso Ele ia ministrando ao meu coração. Porque quando nós servimos ao Senhor, Ele vai cuidando de tudo. Quando nós servimos ao Senhor, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai trazendo o nosso milagre. E nós devemos ter forças para fazer a obra do Senhor. Em Deuteronômio 31, versículo 6, diz: sejam fortes e corajosos, não se assustem, não tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com você. Ele não os deixará, nem o abandonará. O Senhor jamais vai nos desamparar, Ele jamais vai nos desamparar. Porque o próprio Deus, Ele vai com você em suas batalhas. Se você crer nisso, Ele está 24 horas conosco. E Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar na nossa caminhada. Seja para pregar, para cantar, para tocar, para liderar. Só que o Espírito Santo não está só com a gente dentro da igreja. Ele está conosco em todos os lugares que nós formos. Por isso que a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo.
Então, definitivamente, nós não estamos sozinhos. A segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem, Deus diz: seja forte. É difícil nos mantermos fortes o tempo inteiro, principalmente quando acontece alguma coisa triste. A primeira coisa que a gente vai fazer é chorar. Essa é a verdade, a gente vai chorar. A gente não pensa, eu vou orar ou vai ler a Bíblia. A gente já pensa em chorar. Mas só que se acontecerem os problemas, eu tenho certeza que se a gente for a primeira coisa, buscar a Deus, eu sei que Ele vai confortar os nossos corações. E nós temos que ser fortes também, porque outras pessoas dependem da gente. Aqui, Josué ia ser o líder do povo. Ele ia liderar o povo, um povo rebelde, um povo teimoso, que estava prestes a receber as promessas, mas tinha que ficar... Sabe aquelas ovelhas que tem que ficar batendo para ela ir? Era tipo isso. Então, por isso que Deus falava: Josué, seja forte, as pessoas dependem de você. E muitas vezes é assim. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas se espelhando em você. Dentro da igreja, no trabalho, na escola. Você precisa ser forte. E também você precisa ser forte por você. Porque você tem promessas para conquistar, você tem bênçãos. E que você possa buscar forças no Senhor, que você possa orar e ler a palavra de Deus, cantar louvores e se alegrar. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. No Salmo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Nos dias que aconteceu isso, eu recebi essa má notícia no dia 16 e o meu contrato ele seria rescindido no dia 30. Então, se passaram 2 semanas, ou semanas difíceis, porque praticamente eu não fazia nada no trabalho. Eu só ficava, contando o tempo do período que eu tinha que trabalhar, porque não tinha cliente para fazer arte, não tinha cliente para fazer isso ou aquilo. E não era só eu que estava triste. Uma coisa que me deixou muito, muito triste foi que elas falaram assim, que o barco estava afundando e elas só tinham um bote. E elas falaram: você precisa ir porque você vai se atrapalhar com a gente. A gente não está bem financeiramente e vamos ter que reduzir tantos por cento do nosso salário para tentar reerguer a agência. E você não tem nada a ver com isso. Então, por isso que você precisa ir. Você precisa entregar currículos. E aí elas ficaram falando: você é uma boa profissional, isso, mas para mim aquilo não valia de nada. Era só uma má notícia. E eu precisei ser forte. Então, eu comecei a colocar os meus trabalhos no portfólio, comecei a atualizar meu currículo. Mesmo assim, aquela tristeza não saía de mim. Mas mesmo assim, eu precisava ser forte. Jesus, ele nos encoraja a ser forte. Jesus, apesar de passar tantas dificuldades, tantos problemas, ele foi forte. E quando ele sentiu a aflição, que por um momento, não sei, ele pode ter sentido que ia falhar, ele pediu ajuda de Deus, ele sempre orava a Deus. E ele fala em João 16, 31 e até o versículo 33. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados. Cada um vai para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Uma coisa que Jesus sempre afirmava, que Deus estava com ele. Deus era a força dele. Eu digo isso porque, por estarem unidos comigo, vocês estarão em paz. Ele é a nossa paz. E no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque ele venceu o mundo. E nós não vamos vencer por nossas próprias forças, mas porque ele nos torna forte. Ele é a nossa força. E terceiro, seja corajoso. Não adianta a gente ser forte se não formos corajosos. Ser forte é tipo um sentimento, uma decisão. Eu não sei explicar, mas ser corajoso é tipo ação. Ser corajoso não quer dizer que você não vai ter medo. Ser corajoso não quer dizer que você vai ficar, não sei, tímido. Mas ser corajoso é você enfrentar tudo isso.
E Deus nos ajudará a enfrentar tudo isso. Foi bastante difícil, porque na minha cabeça, eu demorei tanto para arranjar esse emprego. E eu pensei, meu Deus, eu vou ficar mais 1 ano ou 2 desempregada. O que eu vou fazer? Mas eu preciso ser corajosa. Então, eu enviei, porque da outra vez eu tinha enviado um monte de currículo, enviava para tudo que era lado. Mas dessa vez eu orei ao Senhor e falei, eu fiz esse estágio, eu aprendi coisas. Então eu tenho certeza, Senhor, que eu posso escolher uma vaga melhor. Então eu orei ao Senhor, eu olhei as vagas, por mais que eu estava com medo. Porque assim, tem hora que você fala, não, eu sou capaz. Aí você fala, não, eu não sou capaz. Não, eu consigo. Não, eu não consigo. Principalmente esses sites que mostram quantas candidaturas foi enviada. Você vê lá um monte. Aí você pensa, não, eu não consigo. E mesmo assim eu enviei. Eu enviei num lugar diferente de todas as áreas que eu estava trabalhando. E tinha um monte mesmo de candidatura. Mas eu falei, não, Senhor, eu creio. E meu pai sempre ficava falando, não, filha, você consegue. E ele sempre falava, não, se você não puder pagar a faculdade, eu pago, não se preocupe. Aí ele falava, vai para a igreja, vai orar. Falava assim para mim. Só que eu sempre fui assim, chega uma certa idade que o filho não tem que dar despesas para os pais. Eu penso assim. Então, eu nunca quis que meu pai ficasse pagando as coisas para mim. Então, eu falo, não, pai, eu vou conseguir um emprego. Eu vou conseguir. E ele fala, isso aí, filha. Aí vai para a igreja, vai se animar. Ele falava isso. E nós vemos que nós precisamos ter coragem. E muitas vezes, eu falei, Eduarda, tenha coragem. Porque às vezes é muito fácil você falar para os irmãos, vocês têm que ter coragem. Mas nós temos que olhar no espelho e falar para nós mesmos. E em 2 Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, eu não anotei a referência, mas fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, que nós possamos ser corajosos, porque Cristo reina. E se Ele reina, Ele é a nossa força, Ele é que dá coragem, Ele que vai nos amparar, mesmo que a gente dê um passo e caia. Assim como Pedro, enquanto ele estava confiando no Senhor, os seus passos foram firmes. Mas quando bateu o medo, quando bateu o desespero, a mão do Senhor está lá para nos ajudar. E em Isaías 41, versículo 13 diz, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, pois eu o ajudarei. E eu me lembrei da frase que está anotada na capa da minha Bíblia. E eu me lembro dessa frase todo dia. Porque quando o pastor pregou, eu não sei se alguém sentiu isso, mas eu senti que foi para mim. Eu senti Deus falando, para quem tem fé, a bênção dada por Deus só acaba quando começa a outra. Quando o pastor falou isso, eu anotei. Está na capa da minha Bíblia. Por mais que, não sei se alguém prestou atenção nessa frase, mas eu falei, Senhor, eu recebo, isso é para mim. Então eu enviei o currículo nessa vaga que tinha um montão de candidatura. Era uma vaga que precisava de muitos requisitos. Eu achava, falei, eu consigo fazer isso. Mas ao mesmo tempo não, eu não consigo. Eu falava, Eduarda, vai, você consegue. E no dia 30/7, foi o último dia do meu estágio. Também foi triste a despedida. E elas ficavam, não, Duda, você consegue. Mesmo assim, eu fiquei triste. Mas nesse dia eu vim para a igreja, eu vim para o culto de oração. E antes de vir para o culto, eu estava ensaiando o hino mais perto, Quero Estar. Só que em casa eu estava querendo chorar. Aí eu falei, meu Deus, se eu cantar esse hino na igreja, eu vou ficar chorando, parecendo um bebê chorando. Mas eu falei, não, se o Senhor tocou no meu coração, eu vou cantar. E quando eu estava cantando aqui, eu pensei, eu vou chorar agora. Mas eu não chorei, porque eu senti que Deus estava renovando. Aquele buraco que estava aqui, fechou. Eu não sei o que aconteceu. Enquanto eu estava cantando esse hino, mais perto Quero Estar, eu senti que Deus preencheu tudo. E eu me senti, firme para conseguir. Nesse momento, eu senti que Deus me encheu de coragem.
E muitas vezes Deus quer nos encher de coragem, só que nós ficamos com medo. Só que Deus te diz hoje, tenha de bom ânimo, tenha coragem, seja forte. A quarta coisa que nós aprendemos nessa passagem, que ele diz para Josué, tome cuidado e viva de acordo com a lei de Deus. Então, independente das circunstâncias, continue fiel ao Senhor. Independente da circunstância, nós temos que continuar agradando o Senhor. E em 1 Tessalonicenses 5,18, diz, e sejam agradecidos a Deus em todas as circunstâncias. É isso que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Em todas as coisas que eu tenho vivido na minha vida, eu tenho aprendido a ser grata a Deus. Então, quando tem acontecido dificuldades, por mais que doa, eu tenho falado, obrigada, Senhor. Por mais que eu esteja super feliz, obrigada, Senhor. É a primeira coisa que eu tenho feito, todo dia quando eu acordo. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Nesses tempos ruins que eu estava vivendo, eu senti que eu não estava sendo grata a Deus. Porque às vezes a gente reclama de tantas coisas, mas Deus, ele continua sendo bom, mesmo sem a gente merecer. E uma das coisas muito importantes que eu vejo nessa passagem, primeiro, Deus diz, tome cuidado e viva de acordo com a lei de Deus, ou com a lei que Moisés escreveu. E depois que ele fala para Josué, fale do que está escrito na lei. E Deus falou para Josué, primeiro viva, e depois você fale. É isso que nós temos que fazer na nossa vida. E quando nós estivermos passando por sofrimentos, por aflições, lembre que você tem que viver aquilo. Você tem que aprender algo com aquilo, para falar do amor de Deus, para falar da bondade de Deus, para falar de tudo o que Deus tem feito na sua vida. Nós temos sempre que viver e depois falar. Então não adianta sempre termos palavras bonitas, se não vivemos o que pregamos. É muito fácil lermos versículos que animam e tudo mais. Só que quando nós passamos pelas aflições, temos que pregar esses versículos para nós mesmos, para que possamos ser fortes e corajosos. E em sexto, se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. O contrato de estágio acabou no dia 30. No dia 3, por aí, ou dia 2, eu não lembro, a vaga que eu me inscrevi, me mandaram um e-mail para eu fazer um processo seletivo. Eu fiz. Quando foi na sexta dessa semana, eu fiz outro processo seletivo e no dia 9 da semana seguinte, o homem me ligou porque eu passei. Então, se você for contar do dia 30 ao dia 9, só vai dar 2 semanas. Então, para eu que estava fazendo drama para Deus, falando que ia ficar 1 ano, 2 anos desempregada, eu fiquei 2 semanas desempregada. E foi uma vaga que eu recebo bem mais do que eu recebia antes. É tanta bênção, porque antes eu trabalhava com o meu próprio notebook. Meu notebook esquentava que parecia que ia explodir. Então eu ia trabalhando e orando para Deus não deixar ele pifar. Nesse emprego, eu trabalho com o notebook da empresa, um notebook potente. E eu posso levar para casa quando quiser. E ainda trabalho com 2 telas. E outra coisa que eu até cheguei em casa contando para minha mãe, que ela sempre fala, menina, para de dormir depois que almoçar, porque me dá sono. Deus é tão bom que nesse emprego tem a sala do descanso. Então, assim que eu almoço, eu já vou dormir. E Deus, ele tem sido bom. E por isso que eu tenho aprendido a agradecer ao Senhor. Porque quando a gente fica só reclamando, nós esquecemos da bondade de Deus. Nós esquecemos até que Ele se sacrificou por nós. Ele já fez tudo por nós. E nós esquecemos disso. E no versículo 9, para quase finalizar, ele fala, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. E mais uma vez, Deus está animando Josué. Então,
Nós jamais devemos abandonar a nossa fé. Jamais nós devemos esquecer de todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. E outra frase que está guardada no meu coração, não é simplesmente o que você faz, mas como você faz e o porquê você faz, que te torna humilde e aprovado diante de Deus. Então, independente das circunstâncias, independente da tristeza, da dor, que nós possamos continuar servindo ao Senhor e trabalhando na obra dele. E no início eu falei que eu senti como se o caminho que eu estava trilhando se abriu e eu caí dentro. Mas eu achava que eu estava num buraco. Mas, na verdade, esse buraco era só um atalho que Deus estava usando para eu conseguir algo melhor. E desde então eu tenho trabalhado, amanhã dia 9, faz um mês que eu tenho trabalhado. E aí eu me lembro em Romanos 8, 28. Pois sabemos bem que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Lembre sempre do que o Senhor tem feito por você. Independente das circunstâncias, agradeça. E toda honra, toda glória, ela seja dada a Deus. E eu quero cantar um louvor de agradecimento ao Senhor. Peço que você feche seus olhos e que você possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou segura em tuas mãos. No momento em que levanto, até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo és fiel, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ouço tua voz, que me guias pelo fogo, na escuridão. Tua presença é real. Conheço como Pai, e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Todo tempo és fiel, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo Ele é fiel, em todo tempo és fiel. E Ele é bom mesmo sem merecermos. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me segue, sem até o fim. 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 Minha vida não tem vida.
Jesus. Todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Todo tempo é fiel, é sim. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei